Olá, tudo bem com vocês? É Carlos Dias, produtor dos Trapalhões, compadre Dias. Que maravilha! Eu também, como profissional que sou, estou na TV Relacionamento do meu amigo Kendi Sakamoto. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos e temos aí a honra de trazer novamente um grande apreciador de quadrinhos, Rafael Dias Mateus. Rafael, muito bom te ver, viu? Hoje, Quando eu conheci você, eu deixei bem atrás Rafael do Conto de Fadas. Era o único ilustrador que eu me recordava que gostava muito do Contos de Fadas. Normalmente o pessoal tinha uma outra predileção, né? Mas foi assim e parabéns, você foi um grande empresário aí lá do centro também, por muitos anos, um representante comercial, né? E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. Tudo ok? Rafael, você trouxe aqui algumas coisas aqui que eu gostaria de mostrar para o pessoal, né? Esse daqui é de abril de 1949, o Globo Juvenil Mensal, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho por que esse foi um dos seus preferidos, o Globo Juvenil Mensal. vários gibi meus, eu não tinha uma preferência predileta, mas eu gostava de vários, né? Então, esses foram uns que aí tem na capa o Flecha Dourada que eu admirava muito. Eu gostava de gibi de histórias de faroeste. Ok, tá. Mas também gostava de outros também. E os desenhos também do Capitão Marvel e tudo mais eram muito suaves, né? Muito suave, bacana. Tá. Você vê que interessante que o Flecha Dourada, ele nunca chegou a ter revista própria, né? Não. Ele estava sempre dentro, né? Da coisa. Legal. Segura aqui um pouquinho. E esse daqui, também, o Guri, que até hoje é uma grande referência. Ele começou escrito com o Y aqui, os primeiros números, né? Então, mas ele trazia de tudo, né? Desde histórias do espaço, histórias de selva, que no caso aqui é a Nhoca, né? Que é uma Tarzan feminina aí, basicamente, né? Tal, mas muito bacana. Mas sempre tinha um monte de outros personagens coadjuvantes, né? Que fazia. E aqui, nesse daqui, que é de... Me ajuda aqui na data aqui. Ele é de junho de 49. De 49. Pessoal, aqui nós temos uma aventura do Capitão América. Né? O Capitão América foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para incentivar os soldados, levavam os gibis lá para falar que tinha um Capitão América lutando junto com eles contra os países do eixo. Isso. Legal. Vamos falar ainda de faroeste aqui. Esse daqui, olha, a capa, ela é muito bonita porque ela tem aqui o Buck Jones, o Kit Carson e o Dynamo Kid. Né? Os três heróis representavam muito para você também, né? Também fazia o conjunto, né? Da revista. Sim, olha, desenhos fantásticos, né? Eles dominavam muito luz e sombra, seja montanha, seja cavalo, seja o que for, né? Eles conseguiam fazer assim. Olha essa a qualidade dos desenhos, né? Muito lindo. Imagina o trabalho que o desenhista tinha, né? Para fazer aqui. Né? Então, e essa edição especial aqui, hoje ela é muito procurada, né? Sempre foi. Sempre foi, né? Tá. Porque ela basicamente assim, é quase que um almanaque, né? Praticamente, quase um ano. Tá. Muito legal. E nós temos aqui também mais um gibi mensal, porque nós tivemos
no início lá do... Esse daqui é de 1940. 48, né? 48, acho que. 48. 48. Ele começou na Rio Gráfica Editora, né? Que o Roberto Marinho tinha o jornal O Globo, né? Mas a Editora Globo pertencia a uma família tradicional de Porto Alegre. Então ele colocou Rio Gráfica Editora, né? E interessante que assim, no começo saía gibi, esse negrinho aqui, maroto, né? Ele saía como gibi trissemanal. Era papel jornal, né? Isso, papel jornal, mas saía 3 vezes por semana. Então era muito, e histórias sequenciais. Por isso que era muito difícil para posicionar. Porque é tudo em série, você tinha que comprar toda semana para poder ver os seriados que tinham no cinema. Exato. O perigo no próximo domingo. Sim. Aí acabaram optando depois por torná-lo mensal, né? Ele já uma capa melhor, ele mais grosso em número de páginas. E o papel também melhor, né? O papel melhor. O outro era papel jornal. É verdade. Então foi assim uma coisa bastante interessante. E depois aqueles gibi trissemanal, ele, como já estava publicado ali, eles juntaram as histórias e colocaram em personagens próprios, né? Então é o caso aqui do Fantasma. Então essas histórias aqui saíram no gibi trissemanal, só que depois foram juntadas aqui, né? Sim. Você vê que naquela época tinha também propaganda aqui, né? Né? Eram mais sutis aqui, mas sempre tinha, né? Aqui, por exemplo, Monark. Bicicletas Monark, né? E assim por diante, né? Mas era interessante porque para isso eles têm que reduzir um pouquinho o tamanho do desenho para poder caber, mas sem prejudicar a história em si. Sem prejudicar, né? Tá, legal. Esse era um exemplar dos meus favoritos. Das histórias do Fantasma. Tá. O que te trouxe aqui nessa história aqui um pouco diferente? Eu não lembro dessa história, só peguei esse exemplar, tá. Mas eu tenho várias. Essa é a Olimpíadas da Selva, que eles faziam Olimpíadas. E no início das Olimpíadas, lá, quando eles lutavam entre si para ter um vencedor, era com morte, tinha que matar. Quando o Fantasma começou a ser o rei da selva, ele acabou com a morte. E dava um prêmio, né? Dava um prêmio às Olimpíadas. Eles lutavam entre si, as tribos, para ver o principal para lutar com o Fantasma. E ganhava o troféu, né? Era uma taça de ouro, que a tribo que tinha o vencedor ficava por um ano na tribo esse troféu. Muito interessante, o senso de justiça predominando sempre, né? Sempre. O gostoso da história de quadrinhos era isso. Manteve sempre a tradição. O bem vence o mal. É verdade. Não tem histórias em quadrinhos que o mal vence. No Capitão Marvel tinha um vilão. Sim, o Dr. Silvana era o Dr. Silvana. E quem vence sempre é o Capitão Marvel. Por quê? A força e o bem, porque o Dr. Silvana era muito inteligente, mas pelo mal. Exatamente. Só praticava a maldade. Exato. Queria dominar o mundo. Sem dúvida. Que legal. E aqui é interessante que sempre tinha, quando não tinha propaganda, sempre tinha uma informação educativa boa, né? Educativa. Que aqui no caso aqui fala do pássaro solar. Legal. Você gostava do Mandrake também, né? Também, os gibi da Ricardo eu gostava todos, Flecha Ligeira, Rock Dani. Isso. Fantástico. Flecha Ligeira, aqui também tem do Búfalo Bill, Águia Negra, né? Quando a gente via a capa dele na banca, melhorava o dia, né? A gente podia não ter dinheiro para comprar, mas assim, o fato de olhar que saiu, a gente não tinha nem lido dentro, mas dava uma sensação muito boa, né? A sensação era ótima, é como você acaba de sair, na época de criança, você acabava de sair do cinema
os filmes seriados, você só ia ver o que acontecia no próximo domingo. E comentava a semana inteira, né? Assim, será que ele vai morrer? Ele vai será que salvar? vai salvar? E no gibi, quando você viu o gibi na banca, a emoção era tão grande que você queria ter o exemplar. E às vezes você não tinha o dinheiro. E pela capa, muitas vezes esse desenho aqui não aparecia dentro, mas a gente imaginava que esse desenho estaria dentro da história, né? Sim. Era um chamariz, né? Era um chamariz. A capa era um chamariz. Mas o desenhos muito bacanas. E a parte lúdica também, né? Porque o Classe Ligeira era um cowboy, o Steve Adams, e ele colocava aqui essas pintas aqui, colocava tinha uma caverna. a tiara lá na cabeça, a pena lá tal, trocava as armas de fogo por arco e flecha, e ninguém sabia que era ele. Mesmo pelo porte atlético e tudo mais, né? Muita originalidade. Né? Tanto é que, por exemplo, o Superman também, né? Ele coloca o óculos, o mesmo porte atlético, mas ninguém sabe que é o Superman. Eles trocam de figurino, mas é a mesma pessoa. Né? É a mesma pessoa, né? Legal. E aqui teve também algumas personagens que vieram do cinema, né? Que até hoje os desenhos do Tom e Jerry passaram muito na televisão, até hoje encantam qualquer tipo de idade. O Tom e Jerry ele vale para todas as gerações. Todas as gerações. E lá sempre é Tom e Jerry, né? Como na verdade o Tom e você tem o Jerry e tem um outro ratinho que é o Espeto, né? Então aqui dentro eles colocam aqui Tom, Jerry e Espeto, né? Justamente. Interessante. Aqui, né, um quadrinho só já mostrando então uma cama para o Tom, né? Mas é aquela cama lá que espeta, né? Você já dormiu numa cama dessa, Nafa? Eu também não tenho vontade. Não tem vontade nenhuma. Nem de cair em cima. Nem de cair em cima, né? Tem também esse daqui, inclusive esse são contos de fada também. Isso, um contos de fadas, que ele pegava, quadrinizava os grandes clássicos da literatura universal voltada a crianças. Né? Então, ficava assim bastante lúdico, né? Até a Bruxa do Bosque tem o seu lado lúdico também, né? Você vê que é do mal, tudo, mas né, faz parte, né, da muito legal. E aqui nessa ocasião, esse gibi aqui, que é de 1956, na mesma, eles anunciam aqui um que já é mais antigo aqui em tamanho maior, que é a Epopeia, né? Que aqui no caso. E o exemplar era um pouco maior. Isso, do Marco Polo, mas teve muitos clássicos do literatura universal quadrinizado magistralmente. Essa é uma história mundial, né? É verdade. Não tem uma pessoa que me ouve falar da Branca de Neve e Sete Anões, né? Legal. E teve também uma outra série chamada O Herói, né? Como teve a Mocinho. Isso, exato, né? E aqui a gente tinha uma capa sempre fosca, né? Tinha os gibis que eram capa brilhante, mas esse daqui foi fosco, né? O Herói, o Aimocinho e o Óbvio Gigante eram capa fosca. O Tarzan também era capa fosca. Isso. E é interessante, aqui no caso um herói do cinema, né? Tom Mix, que foi muito popular, né? E aqui dentro vários personagens assim na área de selva, na área de Pedrinho e Célia, né? Que é o cara desse aqui, que já apareceram no Almanac do Óbvio Gigante também. Eles apareceram no gibi do Óbvio Gigante também. Isso, perfeito, né? Então, no final, assim, algumas atrizes também da época, né? Principalmente de cowboy que apareceram. Né? Legal. E a gente finaliza aqui com essa edição especial do Tarzan, né? Número 70.
Normalmente era o seguinte, pessoal, todo gibi ele tinha 36 páginas. Quando era edição especial ou edição extra, né, ele era 68 páginas, quer dizer, a mesma capa, mas como se fosse 2 gibis dentro. Né? E quando era o almanac, eram 100 páginas. O almanac saía no final do ano. Curiosamente, esse daqui saiu como edição especial, mas ele tem 100 páginas. Então, ele equivale a um almanac. Equivale a um almanac. Então, aqui, desenhos maravilhosos do Jesse Marsh. Né? Histórias também, Tarzan, ele sempre combatendo o mal, né? Tratando-se de uma pessoa normal, mas assim, defendendo o bem. Os selvagens, né? As pessoas vulneráveis, os animais. Principalmente os animais. Principalmente os animais. E eu me recordo aí, tem uma história que o final dela, né? O Tarzan fala assim, eles falam assim, o Tarzan, você não quer receber um prêmio aí e tal, alguma coisa? Porque ele salva uma cidade. Aí ele falou assim, não, eu compareci ao encontro da morte e venci. Que melhor recompensa eu poderia ter? Interessante, né? Que a vida vale mais do que tudo, né? Sim. Muitas pessoas fazem tudo para ter todo tipo de riqueza, mas não podem levar nada. A gente não vai poder levar um juiz. Isso é a pura realidade e temos que aceitar. É verdade. Temos que aceitar e é o divino que comanda, né? Exato. Temos a nossa data, tem que marcar. Deixa eu até mostrar. Esse gibi aqui é da década de 50, mas aqui no final a gente tem uma história em quadrinhos aqui, que é a propaganda da Coca-Cola. Né? Então, até isso o pessoal era mais criativo aqui da época. Existia muita criatividade. Os homens de antigamente eram tão inteligentes quanto os de hoje. Sim. Só que a tecnologia está vencendo. É verdade, Mas assim, é diferente, né? Se a gente, por exemplo, tivesse aqui começado o programa e mostrado uns gibis da banca de hoje, o papo seria diferente. Até o brilho nos olhos seria diferente. Né? É porque são épocas diferentes, hoje as coisas estão tudo diferentes. Não sei se é para o bem ou para o mal, mas a gente fica com a recordação da gente. Isso, o que vale é isso. Então, assim, quando a gente vê esse material, que da nossa infância, ele contribuiu tanto para a alegria da gente, faz muito bem, né? Nossa, isso aí mexe com a gente lá dentro, deixa a gente muito feliz. Perfeito. Rafael, você pode deixar teu contato? O celular é 97305-8632. São Paulo 11, né? São Paulo. Tá junto. Bom, prazer revê-lo novamente. Poxa, tá? Uma alegria imensa, viu? E obrigado por ter me mostrado aqui essas preciosidades aqui, que fazem muito bem. Esse aqui eu sei que é o seu privilégio. Tarzan desde o, assim, eu acho que desde o primeiro gibi que eu vi do Tarzan, é realmente o meu Já projeto. mexeu com você e falou, não, é esse daí o meu favorito. Não só depois do cinema, e todas aquelas imitações aí, Targo também, fizeram minha alegria. Ah, sim. Eu comecei a colecionar porque tinha uma banca de jornal lá no Praça do Correio, e o dono da banca se chamava Xavier. Ok, tá. E eu passei lá, vi alguns gibi. Nossa, fiquei encantado. E comprei um ou outro. Depois eu fui passando toda semana. Aí uma vez eu passei lá, ele falou assim, poxa, eu tinha bastante Tarzan. Aí veio um japonês aqui, ele comprou as 2 coleções de Tarzan. Foi no ano de 1985. Isso. Ele comprou 2 coleções do Tarzan, uma da primeira e outra da segunda. Eu falei, caramba, tinha passado um dia antes, eu passei um dia depois. Interessante. Tá. Você lembra disso? Lembro sim. Internautas, com os agradecimentos estão a esse fantástico amigo e colecionador, Rafael Dias Mateus. Nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Grande abraço e até a próxima.